Após a análise do primeiro episódio de Primal ter tido um bom engajamento, decidi trazer a análise do segundo episódio da segunda temporada de Primal. E esse segundo episódio vai abordar muitas novidades que não tínhamos visto anteriormente na primeira temporada, que vocês vão gostar. E será sobre isso e muito mais que vamos comentar e teorizar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade da segunda temporada de Primal. E comenta aí nos comentários se você gostou desse segundo episódio de Primal. Comenta aí nos comentários, pois eu estarei lendo todos. Mas sem mais nada a comentar, vamos para o vídeo de hoje. Quando o episódio começa, vemos duas aves lutando por uma minhoca. Então podemos ver que Fang estava triste porque não tinha achado seu amigo. Então ela acaba ouvindo alguns barulhos estranhos vindo da floresta e decide investigar. Com isso, ela vê uma silhueta que se parece muito com a do Spear, mas quando ela percebe e acaba vendo que não era o Spear, então ela continua andando meio deprimida, pois pensa que tinha perdido seu amigo, até que ela percebe que está sendo observada. E quando ela vai investigar sobre quem está observando ela, ela vê outro dinossauro da mesma espécie de Fang, um tiranossauro. Só que esse tiranossauro tem a cabeça vermelha, que talvez possa ser pela diferença entre sexos de tiranossauros, uma fêmea e um macho, pois isso é a diferença de cores de ambos. Mas voltando, Fang logo fica em posição de luta, mas o tiranossauro recua e tenta despistar Fang em cima de uma rocha, e ele a observa com certa curiosidade. Mas até agora me pergunto como esse tiranossauro subiu ali. Mas então vemos como Fang não achou o tiranossauro, então ela decide ir embora. Mas pessoal, nessa hora o episódio começa a falar sobre o que aconteceu com o Spear. Mas para não confundir vocês, vamos terminar de falar sobre o que aconteceu com a Fang, para após isso falaremos do Spear. Mas continuando, observamos Fang caçar um tipo de rinoceronte pré-histórico, mas vemos que ela não está sozinha, pois o T-Rex macho acompanha Fang, até que vemos os dois pegarem o rinoceronte e começarem uma disputa para quem ficaria com a carne do rinoceronte, até que o macho decide deixar a caça para Fang, mas a mesma compartilha a presa dela com o macho, já que ele também ajudou ela nessa caça. Então vemos que ambos começam a criar um tipo de vínculo, até que eles chegam em um bosque e o macho começa a comer algumas frutas das árvores. Mas então vemos que o mesmo faz um tipo de dança esquisita, mas que talvez seja comum entre um tiranossauro macho e uma fêmea. Com isso vemos Fang começar a devorar também os frutos das árvores, ignorando a dança que o macho fez. Então vemos que eles começaram a ficar mais zonzos. Com isso podemos supor que essas uvas, ou melhor dizendo, essas frutas, possam ter alguma gotícula de álcool, algum teor de álcool, mas não sabemos se caso elas seriam uvas ou não. Mas isso foi o suficiente para deixar os dois tiranossauros bêbados, vamos dizer assim. Até o macho bate na árvore meio zonzo e faz cair algumas frutas nas cabeças deles. Então a cena corta e vemos que ambos ficam pulando para tentar abocanhar alguns vagalumes. Mas após um tempo, eles vão até uma parte mais alta com uma visão para o mar e para as estrelas. Então ambos deitam na grama e adormecem. Uma cena bonita na relação entre ambos os tiranossauros. Mas agora, finalmente vamos falar do que aconteceu com o Spear. Quando Fang se encontra com o tiranossauro macho, a cena corta para o Spear desacordado em uma praia, até que ele é socorrido por alguns humanos que colocam a mão em seu peito
e levam ele para o seu povoado para cuidar de seus ferimentos. Mas logo Spear se acorda em um lugar desconhecido e trata logo de sair dali, mas ele sente que seu braço está doendo demais. Então ele se levanta e vê que fraturou seu braço contra uma pedra enquanto ainda estava no mar. Ele logo olha para os lados e vê muitas coisas estranhas e criaturas mortas em sua volta. Quando ele se vira, ele dá de cara com um tipo de mulher que deve ser um tipo de curandeira barra bruxa daquele local. Então Spear acaba se assustando e no processo joga um frasco que, quando se quebra, lança um tipo de fogo violeta. E quando Spear vai sair da casa, um homem entra e tenta atacar Spear, mas o mesmo o derrota sem muita dificuldade. Então Spear sai correndo e ele vê que ele estava em um vilarejo normal, até que vê homens armados atrás dele e Spear corre, até que um homem sai de sua casa, possivelmente o homem daquele povo, o líder. Ele corre para parar aquela situação. Ele consegue neutralizar aquela situação. Ele dá para Spear comida e água, e o mesmo nota que eles não são ameaça para ele. Então o homem leva Spear para a casa daquela curandeira e ela começa um processo de cura bem duvidoso para o braço do Spear, mas ela lança um pó para Spear fazer o mesmo dormir, para que ele não sinta a dor daquele processo. Então vemos que Spear fez as pazes com essa tribo e que seu braço já não estava mais doendo. Então à noite ele vê um lobo devorando uma carne. Quando Spear se aproxima do lobo, o mesmo percebe que Spear não é uma ameaça. Então dá o seu pedaço de carne a Spear, que reparte a carne ao meio e divide entre os dois. E no dia seguinte vemos o T-Rex macho se acordar e caminhar para uma direção. Então vemos que Fang segue até ele até uma muralha entre aspas de pontas afiadas de madeira, que já era para evitar que os dinossauros carnívoros chegassem naquela aldeia. Então vemos o macho começar a atacar os guardas que estavam por lá, e um deles atacou o mesmo, que fez a Fang ir para cima deles. Nesse momento Spear sai daquela casa por ouvir o que estava acontecendo no vilarejo, e quando ele olha e fica perplexo quando vê Fang, e Fang fica perplexa quando vê Spear. Então Spear vê o T-Rex macho atacar as pessoas que o ajudaram, e o macho parte para cima do Spear, e o mesmo também parte para cima dele, até que Fang fica atrás do Spear, impedindo que o macho avançasse nele. E Spear faz um sinal para que os homens do vilarejo não atacarem a Fang, e Spear vai para cima do macho, mas a Fang também se intromete para não fazer ambos lutarem entre si. Então Spear sobe em cima de Fang, querendo que ela atacasse junto com ele o T-Rex macho, mas a Fang logo faz Spear sair de cima dela. O macho pensa que Spear estava atacando a Fang e parte para cima dele, mas Fang impede e Spear começa a atacar o macho, e durante a luta deles, eles se chocam com a casa e acaba que uma pedra acerta a Fang e a deixa inconsciente. Então o dinossauro começa a atacar Spear, tentando matá-lo, mas a tribo consegue ajudar um pouco a Spear. Então Spear sobe no T-Rex e começa a cravar sua foice nas costas, e ambos se chocam contra uma casa daquela curandeira e uma explosão acontece, o que acaba acordando a Fang e ela vai tentar parar aquela luta. Então o dinossauro começa a lutar a sério, ele golpeia também várias vezes a Spear, e quando ele vai dar o golpe final, a Fang chega e tenta impedir que eles lutem. Mas o dinossauro está com sede de vingança, então Fang não tem outra alternativa e empurra o T-Rex macho com suas patas e o joga para longe, mas infelizmente ele é acertado em uma estaca e acaba morrendo por ali. E antes que ele morresse, Fang consegue se despedir dele e o mesmo morre. Então Fang junto com Spear sai daquela tribo
Então vemos que Spear se despede do homem daquela tribo e vemos uma ave pousando em seu ninho e dá aquela minhoca do início à sua companheira, e assim o episódio acaba. Mas bom pessoal, obrigado por assistir até aqui. Não deixem de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade da segunda temporada de Primal. Muito obrigado por assistir até aqui e lembrem-se, a vida sempre encontra um meio.